Muitos me perguntam se estamos vivendo nos últimos dias. Deixa eu falar sobre isso. Quando nós falamos sobre o tempo apocalíptico, o tempo do fim, muitos olham ao seu redor e percebem desastres, pestes, guerras, rumores de guerras e também o crescimento de poder tirânico no mundo. Isto não é novo. Isto vem acontecendo há 2000 anos. Nós temos que entender duas coisas. Primeiro, que os últimos tempos começaram no dia de Pentecostes. Quando Pedro ficou de pé, ele disse, olha, essas pessoas não estão embriagadas, como vocês pressupõem, mas isso vem cumprir a profecia de Joel, que nos últimos tempos Deus derramaria sobre toda a carne o seu espírito. Ele mudou até a citação, porque Joel disse naqueles tempos, Pedro disse nesses últimos tempos, nós estamos vivendo os últimos tempos há 2000 anos. Ou seja, por que são os últimos tempos? Porque é o último período antes da vinda de Cristo. A segunda vinda, a volta de Cristo, o fim de todas as coisas, novos céus, nova terra, juízo final, inferno e céu, tudo isso. Vai tudo chegar a um ponto final. E haverá há uma expectativa de um enorme conflito, de uma enorme perseguição contra o povo de Deus. Uma coisa que nós estamos vendo há 2000 anos. Há 2000 anos que a igreja vem sofrendo perseguição, dificuldade. Há 2000 anos que nós vemos surgir impérios e cair outros impérios. O Império Romano foi um dos impérios. Estamos vendo hoje um movimento ao redor do mundo globalizante que está se manifestando de maneira muito tirânica, né? Através de várias coisas que não adianta falar agora, porque inclusive parte da tirania deles é que eles têm todo mundo convencido de que a sua narrativa é certa. E eu não vou entrar no mérito dessas narrativas. O que nós vemos, sim, é um movimento muito claro para abafar a igreja, para calar o testemunho cristão e para desestruturar todas as instituições intermediárias entre o indivíduo e o Estado, principalmente a família e a igreja. Porque a igreja dá dignidade ao indivíduo, enquanto o Estado diz, não, é a coletividade que importa, o indivíduo não importa, seus direitos não importam, você não é ninguém, você não terá nada e você será feliz, porque você vai fazer parte, né, da grande comunidade global, que nem Michael Jackson disse, we are the world, we are the children. Né? Então, aquela ideia de que estamos todos juntos e todos nós temos uma responsabilidade coletiva, enfim, mas quem tem uma convicção à parte, quem tem uma religião à parte, quem tem uma opinião própria, não é bem quisto hoje em dia. Nós temos que ser plurais, nós temos que ser diversificados, nós temos que pensar bem em sustentabilidade, seja lá qual for o sabor de sustentabilidade que está sendo vendido. E nós vemos mais e mais isto crescendo ao redor do mundo. Estamos vendo as chuvas destruindo China e Europa, e lugares estão, o Saara está debaixo d'água, né? A Arábia Saudita está debaixo d'água. Parece assim o fim do mundo. Certamente nós estamos mais próximos do fim do que jamais estivemos. Nós estamos caminhando, isso é óbvio, né? É óbvio. Estamos caminhando para mais uma etapa de muita dificuldade para a igreja, se bem que há milhões e milhões e milhões de cristãos ao redor do mundo que estão vivendo uma enorme tribulação. Uma enorme tribulação. Há pessoas sendo mortas por causa da sua fé. Há pessoas sendo torturadas por causa da sua fé. Há pessoas que estão sendo imprisionadas e colocadas em campos de concentração. Na própria China, isso está acontecendo por causa da sua fé.
Nós estamos vendo isso em vários países. Você pode perder a sua vida se você confessar Jesus Cristo como o seu Senhor. E mais, até em sociedades supostamente livres, nós vemos uma tentativa de calar tudo que diz respeito aos valores cristãos, aos valores que pessoas têm já há séculos e que, de certa forma, contribuíram muito para a formação do Ocidente. Estou falando agora do nosso lado da Terra, né? O Ocidente, que são as Américas, América do Norte, América do Sul, Central, Europa, de modo geral, e parte da África também. Nós sabemos que em outras partes do mundo, esta influência que existiu com muita força, muita. Nós temos que lembrar que hoje Istambul, na Turquia, era Constantinopla, era a cidade de Constantino e era a capital do cristianismo ao redor do mundo. Hoje, ninguém se lembra disso. Japão já foi 40% cristão. Pessoas nem sabem disso, mas um dia foi assim. Nós vemos lugares onde o cristianismo cresceu e dominou. E hoje são lugares considerados ainda a serem evangelizados, né? Mas a verdade é que o testemunho cristão foi calado naquelas regiões do mundo e hoje, para ser missionário em certos países, isso é um convite ao martírio. O que nós estamos vendo hoje, entre outras coisas, é um enorme esfriamento da igreja. Nós estamos vendo a igreja se tornar cada vez mais mundana, cada vez mais secularizada, cada vez mais fútil e cada vez menos bíblico e cristão. A igreja precisa de um avivamento de fé, de um novo sopro do Espírito Santo, de uma nova visitação do poder de Deus. Eu não estou falando de cultos animados. Eu vejo pessoas cantando, olha, você tem que ativar seu dom profético. Bobagens assim. Ativar seu profetismo, isso é muito estranho. Pessoas cantando de uma maneira tão proclamatória e pessoas rodopiando e dançando e com gestos de guerra e gestos de domínio. Meu Deus, eu não vejo mais pessoas simplesmente ajoelhadas e aquebrantadas perante Deus. Eu vejo pessoas em grande festa e muito intensas. Mas o que nós precisamos é dobrar o nosso joelho, orar e pedir perdão pelos nossos muitos pecados, porque a igreja tem culpa no cartório. Nós precisamos urgentemente de uma nova visitação de Deus. Nós precisamos urgentemente de um avivamento, porque nesses últimos tempos nós estamos correndo todos um enorme perigo. A igreja precisará se apegar novamente a Deus para sobreviver e para ser fiel até o fim. Eu estou respondendo perguntas diariamente no meu Instagram, está aqui no rodapé. Eu volto toda quinta-feira com mais uma edição do programa Religião Verdadeira. Até a próxima. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde nesses tempos tão difíceis. Eu fico por aqui. Um grande abraço.